Obrigada, dona Marli. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem e que a gente possa ter uma manhã e momentos de reflexão, momentos de reflexão muito importantes. Hoje, o nosso tema é o perispírito. E antes da gente falar sobre o que é os conceitos, a origem, mais do que isso, nós ressaltamos a importância de conhecer. Por que nós temos que conhecer sobre o perispírito? Bom, nós estamos aqui todos, seres humanos, a caminho da luz, né? À procura do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso desenvolvimento espiritual. E é muito complicado nós pensarmos em desenvolvimento quando a gente não sabe do que nós somos feitos, do que nós somos formados. Quando nós vamos fazer um bolo, né? Uma comida gostosa, um bolo. A gente coloca vários ingredientes na massa, a gente mistura a massa, a gente põe no forno e alguma coisa dá errado. É muito complicado quando a gente não sabe por que deu errado. Por que aquele bolo deu errado? Foi o forno, foi algum ingrediente estragado, foi a forma de manipular? Por que aquele bolo deu errado? Quando a gente sabe onde está o problema e por que ele deu errado, a gente pode fazer de novo um bolo, corrigindo os defeitos. A nossa vida também é assim. Nós vamos seguindo em termos de desenvolvimento evolutivo, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento intelectual, e para isso nós precisamos manter a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, e de repente algumas coisas começam a dar errado. E a gente não sabe onde é que dá errado e por que dá errado, onde a gente tem que mexer, onde a gente tem que construir. Isso acontece porque a gente desconhece muito da nossa vida, a gente desconhece do que nós somos feitos, a gente desconhece do que nós somos formados. Por maior que seja o nosso número de estudos, os temas que a gente estuda, sempre vai faltar alguma coisa, né? Porque tem muita coisa para se conhecer. Mas quando a gente estuda a nossa origem, a nossa constituição, fica mais fácil de compreender o que a gente sente e o que a gente pensa, e mais fácil da gente delinear para onde vamos, como a gente se desenvolve, como a gente deve evoluir. O homem, a questão 27 do Livro dos Espíritos fala Deus, esse fala sobre Deus, o Espírito e o homem. Deus, Espírito e a matéria, como uma tríade importante para que a gente possa começar a compreender quem somos nós. Deus, Espírito e matéria. Nós, homens, centelhas divinas, nós somos formados pelo nosso corpo físico, pelo nosso corpo espiritual, né? Ou pelo nosso espírito. Só que o nosso corpo físico é formado pela matéria que a gente conhece, né? Pelos elementos químicos que a gente tem na tabela periódica, por átomos, moléculas organizadas, os tecidos corporais, os tecidos, os nossos sistemas do corpo humano, músculos, enfim. O nosso corpo físico material é esse corpo físico palpável que nós conhecemos e que a medicina já avançou muito nos conhecimentos do corpo físico. Entretanto, nós somos compostos por corpo físico e por espírito, né, chamada alma, enquanto Allan Kardec descreve que quando nós estamos encarnados, o nosso espírito se chama alma, e quando a nossa alma se liberta do corpo físico depois da desencarnação, aí sim nós somos chamados espíritos. Então, vamos falar do momento em que nós estamos encarnados, corpo físico e alma. O corpo físico, então, já muito bem descrito pela medicina, pela anatomia, pela fisiologia, ainda com
com situações a serem descobertas para tratamentos de doenças, e nós temos também a nossa alma. A nossa alma, ela se divide, ela tem as suas subdivisões. A gente tem o espírito, o perispírito e outros corpos sutis. Desses corpos sutis, a gente tem o corpo mental, o corpo astral e o corpo causal. Nós vamos deixar esses dois corpos, causal e astral, um pouquinho de lado e nós vamos falar um pouco do corpo mental e do corpo espiritual. A gente tem um palestrante muito querido chamado Jorge Elahá, que dá um exemplo muito interessante sobre o perispírito, o corpo e o espírito, e eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, Elahá, posso usar o seu exemplo, né, do que é espírito e perispírito? Ele falou, fique à vontade, então eu vou usar o exemplo aqui do Jorge Elahá. Jorge Elahá disse que o nosso corpo físico, espírito e perispírito tem um modelo didático descrito através de uma caneta, dessa caneta Bic. Ele diz que quando a gente desmonta a caneta, o nosso corpo físico ele é comparado por essa capa aqui da caneta. Essa capa seria o nosso corpo físico, que após a desencarnação, esse corpo se perde, né? A matéria se transforma, né? Então, esse seria o nosso corpo físico. Esse é o corpo físico. E o perispírito é a carga da caneta, a carga da caneta. Essa parte mais maleável aqui, dobrável, né? Moldável. E o que tem dentro da carga seria o espírito, que é a tinta. Quando a tinta, se eu cortar essa carga aqui, essa tinta, ela se espalha e a tinta não tem forma. O que dá forma para a tinta, que é a essência da caneta, é a tinta, que é o espírito, o que dá forma é essa carga, essa carga. Então, se eu tirar essa carga e o espírito ficar aqui dentro desse corpo, né, que é a tinta, ela se perde e ela não vai escrever, ela não vai ter as funções. Então, é a carga, essa carga maleável que dá a função da caneta. Então, corpo físico, né, a capa da caneta seria corpo físico, a carga da caneta seria o perispírito e a tinta, o espírito. Então, o espírito é feito de uma matéria fluida. Uma matéria fluida. É material também, mas é uma matéria fluida. E o perispírito, a palavra peri vem do grego, é envoltório. Perispírito é um envoltório material menos fluido do que o espírito, né, que dá a forma do espírito. O perispírito ele tem muita importância no espiritismo, porque a, a, o médium ele vê o perispírito do espírito desencarnado. Ele vê o perispírito, porque o espírito não tem forma. Então, a forma do espírito é dada pelo perispírito. No momento da reencarnação, o espírito ele se molda e o perispírito faz o molde e vai definir o espírito e sua união com o corpo físico através de ligações sutis. Para a gente explicar como seria essas ligações sutis, a gente precisaria de um seminário de 8 horas, mas é um tema muito importante para a gente estudar. Se a gente quiser entender, a gente vai saber por quê. Então, vamos lá. A gente tem um corpo físico, que é esse conjunto de átomos, material, e a gente tem o nosso espírito, e é o perispírito que dá o formato para o espírito. Mas, prestem atenção, a carga da caneta é o perispírito, certo? E a tinta da caneta é o espírito. A gente precisa da carga para moldar o espírito, não precisa? Então, veja bem, a tinta da caneta, que é o espírito, está moldado pela carga. Só que a forma da caneta, o corpo físico, também é moldado pela carga. Então, o perispírito, ele dá forma para o espírito e o perispírito também dá forma para o corpo. Guardem isso, o perispírito dá forma para o corpo. No momento da desencarnação, o corpo físico se separa e o perispírito e o espírito continuam juntos.
Eles continuam sempre juntos. Eles vão evoluindo e passando para os diferentes mundos espirituais, sempre juntos, perispírito e espírito. Então, sempre nós teremos perispírito e espírito. E como a gente falava dos médiums, quando existe a manifestação de um espírito, existe, na verdade, a manifestação do perispírito e do espírito. E o perispírito vem com o formato do espírito. Então, imagina que eu desencarnei e eu vou me manifestar em um centro para conversar com o médium, e o médium vai ver o formato do meu corpo, ele vai ver a imagem do meu corpo para ele reconhecer. Ah, eu falei com a Andréia, porque a imagem da Andréia que é transmitida para o médium através do perispírito. Essa palavra perispírito, que é usada por Allan Kardec, ela vem de onde? Foi Allan Kardec que deu esse nome de perispírito? Não. Quem deu esse nome de perispírito foi Paulo de Tarso, em uma das suas epístolas aos Coríntios, onde ele descreve que ele saiu do corpo em vida, né? Que ele sai encarnado, ele sai do corpo e ele vai fazer um encontro com Abigail, sua noiva, e o irmão de Abigail, né? Estevão se encontra com Abigail e Estevão, e ele se vê fora do corpo, e ele conta nessa epístola que o que estava fora do corpo era o seu perispírito. É por isso que no Espiritismo mantém-se esse nome de perispírito. Muito bem, mas será que esse nome de perispírito e essa ideia do que é o perispírito, né? Que é o envoltório, o envoltório do espírito. Será que isso só está na codificação de Allan Kardec, no Espiritismo? Não. A definição de perispírito está em diversas religiões, no hinduísmo, que é muito antigo, no xamanismo, no espiritualismo dos Estados Unidos, na teosofia. Existem várias outras filosofias e religiões que entendem o perispírito como esse envoltório do que nós temos de não material, e o que nós temos de não material é chamado de espírito. Muito bem. Entendidos, então, o que que é o perispírito, esse envoltório fluídico que protege o espírito, né, e que prossegue com o espírito após a desencarnação, qual é a importância de nós estudarmos ele? É o perispírito que registra todos os acontecimentos que estão conosco. Então, tudo o que aconteceu com a Andréia nessa encarnação e nas outras está registrado no perispírito. E esse registro, ele passa de encarnações para encarnações, com esquecimento, obviamente que nós temos o nosso véu do esquecimento, para que a gente possa se desenvolver. Então, o esquecimento das outras vidas é uma proteção para que a gente continue vivendo. Nós temos esse véu do esquecimento, né? Mas no perispírito, nós temos registros. Então, são esses registros do perispírito que faz com que a gente tenha determinadas aversões ou tenha determinadas atrações. Uma pessoa que reencarna com uma lembrança musical, que ela não sabe dizer de onde é, com uma habilidade musical, um pianista que tem uma habilidade, um pintor com uma determinada habilidade, um matemático com determinada habilidade, são registros que ficaram no perispírito de outras vidas. Outros registros importantes, pessoas que nós nos encontramos e temos a sensação, olha, a gente experimenta a sensação de ter convivido. Essa sensação de ter convivido com alguém, imagina, a, a, quando você encontra um amigo e fala assim, nossa, esse meu amigo é mais do que meu irmão. Ou um colega de trabalho que você tem a sensação que não é possível que 2 anos, 3 anos sejam suficientes para explicar essa afinidade que vocês têm.
essa afinidade que vocês têm, que podem, e as aversões também, que provavelmente vêm de outras vidas, como que você identifica isso no seu corpo físico? Porque é o corpo físico que sente a atração ou a repulsão. De onde vem isso? Vem de registros do seu perispírito, né? Então, é o nosso perispírito que registrou os nossos desejos, as nossas aversões, as nossas tendências. Já já a gente vai falar do corpo mental, que é outra coisa. Como a gente diz, né, que o nosso perispírito é o envoltório do corpo. Muitas vezes, obviamente que tudo isso, gente, é determinado por Deus, mas muitas vezes, a gente coloca muitas vezes, nós nascemos com sinais de vidas passadas, né? Então a gente tem o Ian Stevenson, que escreveu aqui, que foi professor e pesquisador na Universidade da Virgínia, na Universidade da Virgínia, ele tem um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Dentro desses casos sugestivos de reencarnação que ele estudou muitas coisas. Estudou lembranças do passado, ele foi atrás, né, de pessoas que lembravam de reencarnações passadas, ele ia atrás desses casos para confirmar a realidade disso, na maioria das vezes crianças. E muitos desses casos de reencarnação que ele investigou tinham como resultados, eram resultantes de mortes violentas, onde tem a separação, né, do espírito do perispírito do corpo físico de forma violenta, onde o espírito ainda não está preparado, ele reencarna prematuramente com essa lembrança. E o professor Ian Stevenson teve a oportunidade de visitar familiares dessas crianças reencarnadas, familiares que ainda estavam encarnados. E quando essas crianças voltam aos lugares dos quais elas relembram das encarnações passadas e encontram, né, e se encontram com os parentes ou com pessoas conhecidas, e geralmente derivadas de desencarnação por acidentes, por de forma abrupta, existem sinais físicos. Então, Ian Stevenson conta um caso de uma menina que assistiu um acidente na televisão e ela ficou muito impressionada com esse acidente, né? E começou a falar assim para a mãe dela: Mãe, quem atropela os outros é mal. E começou a falar uma série de coisas e recordar uma série de coisas e entrou nesse estudo do professor Ian Stevenson. E essa menina especificamente, ela falava que fazia incenso é, lá na Índia, num lugar da Índia, falou de marcas específicas do incenso e falou que morreu atropelada de bicicleta. Então, eles puderam voltar a esse lugar. Quando o professor chega a esse lugar, ele vê com detalhes a descrição da menina, que mostra a marca do incenso, né? E fala que, inclusive, a caixa do incenso mudou, e eles confirmam que não tinha mudado, e ela tinha, essa criança, que era homem, na outra vida, uma menina, morreu através de um acidente, e quando eles vão até o atestado de óbito desse acidente, eles verificam que teve um problema nas costelas, né? Morreu por um problema pulmonar, por fratura de costelas, e ela tem uma marca de nascença exatamente nesse lugar. Quem é que transfere essa marca anterior desse acidente para o corpo físico, se durante a formação do corpo físico existe a divisão das células impecáveis do pai e da mãe, de onde vem essa marca? Vem da marca trazida pelo perispírito, porque o nosso corpo é definido também pelo nosso perispírito. Muito bem. Então, nós vimos até aqui que o nosso perispírito envolve o nosso espírito e dá a forma também para o nosso corpo físico.
Vimos que a importância de entender isso é que o perispírito ele transporta para a nossa vida é, sensações, deformações de vidas passadas e vai continuar transferindo para as próximas vidas as sensações que nós temos hoje, as emoções que nós temos hoje. Então, o perispírito é determinante da nossa evolução. Nossa evolução espiritual, ela está ligada ao que nós fazemos com o nosso perispírito. E aí é que vem a importância dessa questão do estudo do perispírito para a preservação também da nossa saúde. Quando a gente fala em saúde e espiritualidade, né, tratamentos de saúde e espiritualidade, a compreensão do perispírito ela é indispensável, porque não é possível nós seguirmos no conhecimento da saúde somente baseado no corpo físico, porque nós não somos só corpo físico, né? Então, se eu pudesse dar um exemplo, imagina que você quer que uma planta floresça. Vamos considerar a nossa evolução como as flores de uma planta. A planta está ali. Para ela florescer, ela precisa passar por vários processos, né? E você alimenta uma parte dos processos, mas não alimenta a outra. Então, por exemplo, você dá o sol, o tanto necessário que ela precisa, que essa planta precisa, mas dá água demais, ou dá pouca água, né? Da terra com nutrientes de maneira correta, mais água de maneira incorreta. Isso vai matar a planta, ou se não matar, vai impedir que ela floresça. É o que acontece com a gente quando a gente faz um tratamento de saúde baseado só na atenção ao corpo físico, que é o que a gente já tem muitas ideias, né? Ah, aqui, ó, tá faltando vitamina D, a gente dá vitamina D. Ah, aqui tá faltando tal nutriente, a gente dá tal nutriente, mas não cuida da parte espiritual. Mas, para que a gente trate da nossa parte espiritual, a gente tem que entender de perispírito. Quais são as nossas cicatrizes espirituais? Elas estão registradas no perispírito. E a partir dessa cicatriz, como é que eu vou curar o meu perispírito para que o meu espírito se mantenha saudável? Então, quando a gente volta na caneta, né? Ó, lembra? Deixa eu desmanchar aqui minha caneta. Corpo físico, perispírito e a tinta lá dentro é o espírito. O espírito não tem forma. Cada machucado que eu fizer aqui nessa carga, essa tinta pode escorrer. E aí, se essa tinta escorre, ela perde a função que é trabalhar com a caneta, escrevendo ou desenhando até o fim da existência, onde essa tinta de caneta ela deixa de ser aqui nesse estado material e ela se transforma na sua evolução em tudo que ela escreveu, em tudo que ela deixou nessa encarnação e ela parte para a vida espiritual. Então, se eu vou machucando meu perispírito, essa tinta ela vai vazando e eu não consigo cumprir a minha missão, ou seja, escrever tudo que eu tinha que escrever. Então, quando eu estrago o meu perispírito, quando eu maltrato o meu perispírito de maneira similar, o meu corpo, a minha encarnação, ela fica pela metade. Mesmo que eu viva bastante, a gente é impedido de trabalhar ou fazer tudo o que a gente tinha que fazer, em função dos problemas perispirituais que se refletem no espírito e no corpo físico. É por isso que os nossos problemas espirituais se refletem no corpo físico, porque o nosso espírito ele está conectado sutilmente através do perispírito ao nosso corpo físico.
Queria pedir para vocês anotarem as perguntas, ou qualquer explicação que não ficar clara, que eu possa esclarecer no final, tá? Então, sabido a importância para que eu possa fazer um tratamento físico melhor, eu tenho que entender de perispírito. E aí, agora, a gente está caminhando para uma outra seara, que é a compreensão do nosso corpo mental. Então, a gente tem o nosso cérebro, lá no nosso cérebro a gente tem ventrículos e a alma. Segundo André Luiz, a nossa alma, ela está alojada, não fechada, mas ela se localiza lá na região do nosso quarto ventrículo. Se a gente pudesse dizer que existe uma área do nosso corpo que seria o centro da alma. Então, ela não está fechada, mas se tivesse um lugar onde a gente pudesse dizer que é o nosso centro da alma, é lá no nosso quarto ventrículo, lá do cérebro. E o perispírito envolve toda essa região. Mas existe um outro corpo que se chama corpo mental, que não é o perispírito, que não é o espírito, que não é o cérebro, né? Que é o corpo mental. O corpo mental, ele é responsável pelos nossos pensamentos e por muitas das nossas emoções. E ele está ligado também ao perispírito e ao corpo físico. É o corpo mental, o que vai, o que entra e o que sai do corpo mental, que influencia diretamente o nosso perispírito. Então, eu posso dizer que o corpo mental molda o perispírito. Se o corpo mental molda o perispírito molda o espírito e o corpo físico, e o corpo mental é responsável pelos pensamentos, os pensamentos é que moldam a nossa vida. Hoje é moda. Tudo que a gente liga na internet, pensa positivo, faça assim, haja assado, atraia isso com o pensamento, atraia aquilo. Gente, não existe nenhuma, até hoje, eu procuro isso com muito entusiasmo e eu espero chegar aqui um dia para vocês e dizer, olha, gente, existe uma, uma revista científica que comprova que o que você pensa acontece. Então, se eu penso que eu vou ter um carro, ele vai aparecer. Não, não é assim. Não existe não existe nenhuma comprovação científica disso. O que existe de comprovação científica é sintonia. Isso existe. Que a gente consegue sintonizar ondas com o que a gente quer. Isso existe. E que o nosso aparelho físico, mental, nosso corpo mental, ele funciona como uma imensa antena, como se fosse uma antena de internet. Isso existe sim. Por quê? O que nós pensamos, quando nós podemos ser ligados a aparelhos que demonstram que quando nós estamos pensando coisas calmas, o nosso metabolismo reage de um jeito. Coisas mais estressantes, o nosso metabolismo reage de outro jeito e produz toxinas e uma série de coisas. Então, isso existe. Então, o que existe é a lei da sintonia. Então, se eu fico pensando, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, sentada aqui, isso é nada. Agora, se eu penso, eu quero um carro, para isso eu preciso trabalhar, para isso eu preciso economizar, para isso eu preciso escolher, para isso eu preciso ir até uma loja, para isso eu preciso mudar a minha vida, isso sim. Então, pensamentos geram imagens que podem nos conduzir a ações, tanto positivo quanto negativo. E, a partir desses pensamentos, nós nos sintonizamos com outras energias sutis que, conforme o nosso caráter e o nosso histórico perispiritual, vai nos dirigir para esse lugar ou para aquele.
Por exemplo, eu quero fazer o mal para alguém. Existem infinitas legiões de entidades que apoiam o meu pensamento de fazer o mal para alguém. Então, eles vão ficar constantemente me inspirando estratégias para fazer o mal. Eu quero fazer o bem para alguém. E esse alguém pode ser eu mesmo. Quero ter saúde, quero ser melhor, quero me desenvolver, quero controlar meus maus hábitos, quero controlar os meus maus vícios, e eu vou mentalizar, eu vou entrar em prece, e eu vou desejar, e eu vou me sintonizar com legiões do bem que vão colaborar comigo. Porque eu me melhorando, eu melhoro o mundo, eu melhoro todo mundo que está perto de mim. Então, existem essas infinitas legiões que vão me ajudar e vão sintonizar a mim. E eu preciso ter força para manter a sintonia. Eu preciso ter forças para manter essa sintonia no bem e cuidar para não mudar a minha sintonia. Isso André Luiz descreve em vários dos seus livros, né, a importância da sintonia. Então, eu penso, me sintonizo e mantenho o meu pensamento. Se eu ficar continuamente numa frequência ruim, num pensamento ruim, o meu corpo físico vai. Esses pensamentos, eles passam para o meu perispírito molda meu corpo físico começa a produzir toxinas, eu começo a ficar doente e aí eu atraso a minha evolução espiritual. Então, o meu corpo mental responsável pelos meus sentimentos e meus pensamentos. Os meus pensamentos regem a lei de sintonia. Os meus pensamentos regem a lei de sintonia. Como, quando e como. Com quem a gente vai sintonizar? Como? Como que a gente vai fazer isso? Né? Então, é importante que a gente mantenha os nossos pensamentos positivos. Muito bem. Estratégias. Tem já alguma pergunta, dona Marli, Thelma? Vocês querem me falar alguma coisa? Eu posso seguir? Muito bem, pode seguir aqui. E posso seguir. Estratégias, né? Quais são as estratégias que eu vou usar para manter a boa sintonia, sabendo que boa sintonia é tratamento para o perispírito. Olha que coisa interessante. Boa sintonia é tratamento para o perispírito. Então, se eu reencarno numa condição onde o meu perispírito está machucado, né, e isso me causa dificuldades para minha evolução, como? Como eu faço para consertar isso? Como eu faço para continuar evoluindo, né? Bom, a gente teve muitas revelações, né? A gente teve a primeira revelação considerada, né? Muitas revelações, né? Jesus, o governador espiritual do planeta, meu carregador. Jesus, o nosso governador espiritual do planeta, tomou cuidado de enviar missionários para todos os cantos do mundo quando ele decidiu que a Terra seria o nosso planeta. Então, quando nós pegamos a história da humanidade, a história da Terra, nós encontramos missionários espalhados por todos os cantos. Então, desde os tempos mais remotos, a gente observa que o homem tem uma busca por alguma coisa que o move, e essa busca que ele chama de Deus, deuses. Ora, ele pensava que eram as forças da natureza, o sol, a lua, o vento, as sensações, todas as, todas a, todos, em todos os tempos,
acreditou-se que existia algo além de nós. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Deus. Em todas as épocas da humanidade, acredita-se que existe algo além de nós e que a vida não acaba. Porque a mediunidade e o contato com os mortos tem em todos os lugares de todas as civilizações. Então, os egípcios, eles enterravam os seus faraós com comida, até com a roupa, com as armas, até com os servos. Os servos eram enterrados com o faraó, porque ele ia acordar. Depois do desencarne, ele era mumificado e ele ia acordar, né? Na antiguidade, a gente tinha o livro dos mortos, né? Que o, o corpo era enterrado, do lado dele tinha um livrinho, que era o livro dos mortos, com orações. Por que aquelas orações? Porque acreditava-se que ia acordar. E nos mais diversos pontos da humanidade, tanto do mundo oriental quanto do mundo ocidental, quando os europeus chegaram aqui nas Américas, eles encontraram os índios que conversavam com os espíritos. Como todo mundo sabia que existia vida após a morte? Porque a mediunidade é um fato da natureza. Espíritos sempre voltaram para contar. Então, a minha mãe sempre fala, né? Minha mãezinha maravilhosa, ela fala assim: ah, André, é tão bonito, todas essas coisas que vocês falam, é tão bonito, mas eu não acredito em nada disso. Minha mãe tem uma formação católica, mas assim, ela é uma das maiores espíritas que eu já conheci. Ela que não sabe, porque ela tem a caridade tão dentro dela, tão o amor ao próximo, ela não sabe que ela é. Mas ela fala assim, ah, eu não acredito, porque assim, por que ninguém nunca voltou para me contar? E a ideia é essa, não voltaram para contar para ela. Ou voltaram e contaram em sonhos, ela que não lembra, né? Mas outras pessoas ouviram, e ouviram por tanto tempo, e em lugares tão distantes, que cientificamente a gente acaba tendo que acreditar, porque o princípio da ciência é a repetição. Então, se a gente consegue juntar muita gente que fala a mesma coisa, que viu a mesma coisa, o princípio da ciência é a repetição. Por que na ciência moderna nós temos tantas dificuldades ainda para comprovar? Bom, isso é um fato histórico, né? Então, quando a gente teve na Idade Média, né, a agressividade das religiões para com os intelectuais, para com os cientistas, ela foi tão grande que é muito e como os religiosos eles eram os representantes de Deus na Terra e fizeram atrocidades indescritíveis, é difícil mesmo para os pesquisadores acharem que Deus pode ser tão cruel, né? Então, por uma questão histórica tem uma cisão muito grande de pessoas tentando mais provar que não existe do que provar que existe, né? Quando a gente faz o experimento, a gente pode ter uma tendência, né, a esse experimento. Pode deixar os nossos olhos só para os resultados que a gente quer. Então, é por isso que muitas pesquisas elas têm sido feitas sem uma coisa que a gente chama risco de viés. Tem uma coisa em pesquisa que chama risco de viés. Esse risco de viés é justamente isso que eu falei. É o risco da gente ver o que a gente quer e não estar enxergando coisas, fatos que estão acontecendo. Então, grupos de pesquisa se dedicam muito a isso, a eliminar os riscos, os vieses, né, para que tenham resultados precisos. E hoje a gente tem, eu posso dizer que a gente tem centenas de milhares, não tem milhares, tem centenas de milhares de artigos científicos mostrando efeito da espiritualidade na vida, a existência da vida após a morte. Existem muitas coisas, né? Mas que precisam ser compilados. E muitos estão fazendo isso. Muitos centros brasileiros, inclusive, têm feito isso, né? Para que esses resultados eles possam nos ajudar cientificamente, eles tragam resultados científicos importantes. Muito bem.
Continuando nisso, Jesus mandou, então, a todos os cantos da terra, os seus missionários, né, que falassem da, da Boa Nova. Só que, depois desses missionários, a gente considera, né, a existência de três revelações. A primeira revelação, que foi Moisés, a segunda revelação, o próprio Cristo, governador do planeta aqui, e a terceira revelação, que a gente considera a codificação de Allan Kardec, que traz uma série de ensinos morais. E dentro dessa codificação, nós temos a descrição do que é corpo físico, do que é fluido vital, do que é perispírito e do que é, e do que é espírito. E por que nessa discussão sobre perispírito nós estamos falando lá da codificação, nós estamos falando da mediunidade, para que a gente possa entender como essas informações elas vieram e como o estudo é importante para a gente entender quem somos nós. Se nós somos matéria, corpo físico, nós somos espírito e perispírito. Então, na codificação, a gente já tem essa importância. Isso foi visto em todas as eras, em todos os povos, né, descritos para nós. Se hoje o nosso conhecimento sobre isso ainda é pequeno, não é porque a humanidade não estudou sobre isso, mas existe um fato histórico importante para a gente compreender por que esses aspectos espirituais eles demoraram tanto para chegar entre nós e ainda demoram. Veja bem, a gente falou no começo que muitas outras religiões compreendem o perispírito, explicam sobre o perispírito, né, com pequenas variações. E por que a gente teve, com a codificação só do espiritismo, nós estamos estudando isso mais profundamente? Será que outros povos não tiveram? Tiveram esse estudo. Mas esses estudos eles foram destruídos. Por que eles foram destruídos? Em toda a história da humanidade, ela é descrita por guerras, dominações, invasões, saques de grupos étnicos sobre outros. O desenvolvimento da medicina e o desenvolvimento da medicina espiritual, ele foi muito avançado, mas quando um povo invade o outro, a primeira coisa que ele faz, separa as famílias, queima a história e apaga a história e impõe o seu pensamento. Então, todas as civilizações, elas tiveram os seus avanços, todas elas. Mas, sinteticamente, foi assim que ela foi destituída e tudo tem que voltar quase que praticamente do zero. Um exemplo disso, né, do desenvolvimento da medicina material, para que vocês tenham ideia, um livro chamado O Livro do Imperador Amarelo, um livro da China, que foi escrito por volta de mais de 5.000 anos, e quem vê esse livro acredita que ele levou 5.000 anos para ser escrito, ou seja, um livro cujos princípios têm 10.000 anos. Ora, Jesus Cristo, o histórico de Jesus aqui na Terra é de 2.000 anos. Imagina uma medicina de 10.000 anos. E esse livro do Imperador Amarelo é usado como base até hoje nas medicinas orientais. E ocidentais também, porque muito da medicina tradicional chinesa é utilizado hoje, mas muito mesmo, com muitas comprovações científicas, ou seja, um histórico de 10.000 anos de um livro que foi preservado. Vira e mexe, eles acham textos antigos, né, que estavam em cavernas, etc., como os evangelhos apócrifos. Isso mostra que esse conhecimento, ele é antigo, sim, mas nós estamos recomeçando nesse conhecimento pelo próprio comportamento do homem, que apagou tanto de cultura, tanto de história. Mas não tem problema, a gente está aqui. Nós estamos aqui a caminho da luz, né, seguindo por esses conhecimentos. E quando nós, depois de saber tudo isso, que a gente tem corpo, espírito, perispírito, que é o perispírito que define a nossa, que consagra, né, a nossa,
totalidade na saúde, porque tudo fica registrado nele. Então, se a gente quer seguir com saúde e se desenvolver, a gente tem que tratar do corpo físico e tem que tratar do perispírito, né? Esse conhecimento é importante, que tudo que a gente pensa e em seguida a gente age, ficam marcas eternas no perispírito, com marcas eternas. Sabedores disso, nós que temos marcas muito dolorosas, o que que a gente vai fazer? Vai desistir de viver? Ah, não, já estraguei demais, agora não tem mais jeito? Não, para outra encarnação, não, não. Todos nós acordamos com o mesmo número de minutos em uma hora, 60 minutos em uma hora, todos nós. Chico Xavier tem para mim, para a minha vida, é a fase mais impactante da minha vida. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode, a partir de agora, se transformar e fazer um novo fim. Se o corpo mental define o nosso perispírito e o perispírito define todo o resto, no corpo mental estão os nossos pensamentos, a gente mudando os nossos pensamentos, a gente muda tudo. A gente muda a nossa saúde física. De mudar o pensamento, a nossa célula muda, gente. Isso é impressionante demais. Isso é impressionante demais. É o que eu penso que define como é que a minha célula vai ser. Por quê? Porque minha célula, ela é... A saúde da minha célula é definida pela saúde do meu perispírito. Meu perispírito é definido pela qualidade dos meus pensamentos. Dentro desse ninguém que Chico fala, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode fazer um novo fim. Eu digo que, para mim, na minha vida, é a coisa mais impactante. Eu escolhi para mim uma coisa impactante das falas de Jesus para eu guardar no meu coração todos os dias. Tem dia que a gente não guarda, porque nós estamos nós somos humanos, mas eu escolhi guardar todos os dias. 3 palavras: vigiai e orai. Vigiar. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos, a gente tem que vigiar a nossa casa mental. Quem entra na nossa casa mental, a gente tem que vigiar e orar. A oração é os bons pensamentos, é a conexão com os bons espíritos. A partir da oração, depois da oração vem a ação. E a gente ora pelo bem, né? Então, esses pensamentos do bem são orações. Às vezes as pessoas falam, porque eu não sei rezar, o que eu vou rezar? Lógico que Jesus nos ensinou uma oração maravilhosa quando nos faltar é, as nossas palavras. Mas o pensamento bom é oração. Então, como é que a gente pode ficar em prece o dia inteiro? Fica pensando coisa boa o dia inteiro. Mas a gente se define em algumas coisas talvez equivocadas. Por exemplo, a gente pensa que hora de aprender é hora de ir para a escola. Não. Quando a gente tem a noção da reencarnação, a noção do perispírito, a gente sabe que aprender é o tempo todo. O tempo todo. Aí eu estava aprendendo enquanto eu estava estudando para a palestra, eu estava aprendendo enquanto eu estava preparando a palestra, eu estou aprendendo enquanto eu estou fazendo a palestra, eu mesma estou aprendendo, né? Outro dia, a gente fez uma palestra, eu gravei, peguei no YouTube depois, e estava assistindo, né, a palestra. E aí eu estava assistindo assim, né, olhando para a TV com uma atenção. Aí o meu filho, tinha 11 anos na época, passou e disse: Mãe, o que você está fazendo? Assim, João, estou assistindo aqui a minha palestra. Eu disse: Mãe, você que falou isso aí, o que mais que você está olhando? O que mais que você quer saber? Você que falou. E aí eu falei assim: João, você que pensa, meu filho? Eu estava pensando em coisas que eu falei, ouvindo de novo, experimentando através dos meus sentidos materiais e fazendo novas conexões mentais
sobre aquele assunto. Então, a gente aprende o tempo inteiro, não é só na escola, a gente aprende o dia inteiro, inclusive enquanto a gente dorme. É por isso que a gente precisa estar bem conectado para que, durante o sono, a gente vá em lugares que nos façam crescer. Então, a gente aprende o tempo todo, até na hora do nosso sono. A gente também ora o tempo todo. Porque se você está conectado com o bem, você está orando, orando, você está conectado com o bem. Então, que a gente não deixe para orar só aqueles minutos, ah, não, agora eu vou fazer o evangelho. O evangelho no lar é necessário. O evangelho no lar é um momento sagrado que você se conecta com tudo e com todos. Mas, independente disso, a gente pode orar o dia todo, estar conectado o dia todo com pensamentos do bem, com coisas do bem. E assim, através da oração, a gente vai dando o remédio, o alimento diário para o nosso espírito permanecer no bem, se conectar com o bem, se conectar com as boas inspirações. Então, isso, o perispírito, foi o presente que o mestre nos deu para a nossa evolução. Nosso envoltório espiritual, que vai guiar o formato do nosso corpo e que vai ligar o nosso corpo ao nosso espírito. Enquanto nós estamos encarnados, é através dessa ligação que o espírito evolui. Porque encarnar, nós reencarnamos para que o nosso corpo físico nos ajude a evoluir. Essa ligação perispiritual manda a ajuda do corpo para o espírito e a ajuda do espírito para o corpo para que a gente possa evoluir. Essa semana eu fiz uma coisa bem que eu nunca tinha feito. E que eu fiz porque eu estava sozinha, eu vou contar aqui na palestra, porque eu acho que faz parte do caminho, mas se alguém me ouvisse, eles iam achar que eu estava doida assim, fácil. Eu tive um problema ósseo e eu tenho sentido muitas dores no joelho, muitas, muitas. E aí, essa semana eu comecei a conversar com o meu joelho e comecei a pedir desculpa para ele. Eu disse, oh, meu joelho, desculpa, eu abusei, eu abusei da alimentação, eu abusei do sobrepeso, não cuidei de você, não fiz o exercício que eu precisava. Comecei a pedir desculpas no meu joelho, fazer as pazes com o meu corpo físico. Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Mas na hora que eu comecei a fazer as pazes com o meu corpo físico, eu percebi que era o meu espírito querendo falar com o meu corpo. E aí o meu corpo mental começou a planejar novas estratégias para cuidar. Aí eu posso pensar, não, agora eu já estou velha, não, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todo mundo pode, a partir de agora, fazer um novo fim. Então a gente pode pedir também desculpas para o nosso espírito. E entender que enquanto a gente não sabe as coisas, acho que a gente não tem culpa. A partir do momento que a gente sabe, a gente também não tem culpa, a gente tem responsabilidade. É por isso que a gente diz, né, que existe essa fala tão maravilhosa do mestre: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, nós estamos recebendo, né, essa obra sem precedentes, Chico, essa obra que é um manancial para tudo da nossa vida. A gente encontra na doutrina espírita respostas para tudo. A gente precisa estudar e praticar, né? Então, agradecer ao nosso mestre por isso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês nessa manhã, estudando, refletindo sobre perispírito, refletindo sobre a importância. É importante a gente conhecer sobre perispírito, é importante a gente saber que a gente nunca vai ficar saudável se a gente não tratar do espírito. Não existe corpo são físico sem corpo mental físico, corpo mental corpo físico são sem corpo mental são. O mental define o perispírito, que define o resto, todo o resto. Então, agradecer muito a vocês a oportunidade de estudar sobre isso, agradecer aos espíritos superiores por nos proporcionarem possibilidades de encontro, possibilidades de estudo, pedir a Jesus que nos dê força para que conheçamos cada vez mais e força para que a gente faça a nossa transformação moral, né? Para seguir a caminho da luz
onde todos nós vamos nos encontrar. E mais uma coisinha do perispírito, por que que a gente se sente tão bem quando a gente conversa, né? Quando a gente recebe, é, quando eu recebi convite para vir nessa casa, parece que somos amigos há tanto tempo. Provavelmente nós estamos nessa caminhada há muito tempo, nessa busca há muito tempo. Obrigada por me darem mais uma oportunidade de estar com vocês.